Dando continuidade ao nosso estudo sobre campo elétrico, agora vamos falar sobre densidade superficial de cargas. Então vamos considerar aí uma superfície, tá certo? De um corpo que está completamente carregado. E essa superfície aqui que eu estou representando aqui, ó, que eu estou separando por linhas pontilhadas vermelhas de área ΔA, que contém uma quantidade de carga ΔQ. Então vamos definir a densidade superficial de cargas como sigma, né, nessa superfície, como sendo a razão entre o módulo entre a variação dessa carga, né, entre o ΔQ sobre o ΔA, tá certo? E aí a densidade superficial de cargas é uma grandeza física escalar, tá, pessoal? Que tem como unidade no SI o coulomb da carga e o metro quadrado da área. Observe dessa relação também que para uma quantidade de cargas iguais, né, ou para uma quantidade de carga uniforme, a gente tem que a densidade superficial ela é inversamente proporcional à área, ou seja, quanto menor a área do corpo, maior a densidade superficial dele, maior a quantidade de cargas naquele corpo, certo? A densidade superficial ela é um conceito que vai nos auxiliar, sobretudo na determinação do vetor campo elétrico gerado por uma distribuição extensa de carga elétrica, como por exemplo uma placa condutora, né, eletricamente carregada. Então, vai facilitar bastante, né, a utilização da densidade superficial de cargas, tá bom? Uma consequência dessa grandeza é o que a gente chama de poder das pontas. Então, observe que a gente tem três corpos aí. Primeiro, uma esfera, né, onde as cargas estão distribuídas homogeneamente nesse corpo e praticamente equidistante, né, ao corpo. Observe já esse corpo no meio, né? Observe que as quinas, né, as extremidades desse corpo, ele tem uma maior concentração de cargas. Já quando a gente vem para esse ponto aqui, ó, mais no meio do corpo, né, as cargas elas ficam mais distantes, meio que equidistante. Observe esse outro corpo aqui, ó, né? Observe essa superfície aqui, ó, e essa superfície mais pontiaguda. As cargas elas se concentram mais na superfície pontiaguda, uma vez que a gente tem uma menor área, e isso vai me levar a uma maior densidade superficial de cargas. Essa aplicação a gente vai dar o nome de vai ser conhecida como poder das pontas. E ela é utilizada, né, por exemplo, nessa figura aí, né, uma distribuição de linhas de campo elétrico aqui, ó, uma placa carregada e aqui, ó, observe as linhas desse lado aqui e observe a concentração de linhas pontiagudas na próxima superfície pontiaguda, né? Esse fato, essa aplicação gerou o desenvolvimento do que a gente chama de para-raio, né? Ele é um dispositivo de proteção que ele fica no alto das construções, dos edifícios, né? Para evitar que por exemplo, essa casa aí seja atingida por um raio, né? E esse para-raio, ele tem na sua extremidade superfícies pontiagudas, uma vez que ela tem uma maior capacidade de atrair raios, né? E esse para-raio está ligado à Terra para fazer com que todo o acúmulo de carga, né, quando atingido aqui pela descarga elétrica, seja escoado para a superfície da Terra, que tem uma área bem maior que vai se distribuir mais as cargas, evitando riscos de choque elétrico. Por isso que se recomenda em uma tempestade, em uma chuva, com perigos de cair raio, que você jamais deve se abrigar embaixo de árvores. Por quê? Porque essas árvores elas têm muito galhos pontiagudos e pode ser um atrativo para o raio, né? E pode ser evitado aí acidentes
quando você estiver numa chuva, evitar ir para locais, né, embaixo de árvores, tá certo? Bom, dando continuidade, vamos falar agora de outra consequência, né, que eu acabei falando, que é a situação de você ter placa carregada. Então, observe que as linhas de campo nessa placa carregada, né, elas continuam saindo da placa, por ser uma placa carregada positivamente, e a gente pode demonstrar, né, não iremos demonstrar aqui nessa aula, mas é possível fazer a demonstração e ver que quando a gente tem uma placa carregada, o campo elétrico ele depende da densidade superficial de cargas e depende de uma constante chamada de E0, que recebe o nome de constante de permissividade elétrica do vácuo. Ela é equivalente à constante eletrostática do meio, tá certo? E o que é de se chamar a atenção é o fato do campo elétrico gerado por uma placa carregada, ou qualquer corpo extenso carregado, nesse caso a placa, ele não depender da distância. Então, qualquer ponto que eu considerar, se for um ponto aqui, um ponto mais perto, um ponto mais longe, se for uma região, né, de placa carregada, a gente percebe que aquele ponto que eu estou considerando, embora se ele esteja mais distante ou mais perto da carga, o campo elétrico será o mesmo. Além disso, a constante eletrostática, né, assim como a constante eletrostática, a permissividade elétrica é uma constante associada ao meio onde estão as partículas carregadas. Ela meio que vai dificultar ou facilitar o carregamento, né, desse meio, tá certo? Então, aplicando esse conceito, vamos falar agora de campo elétrico uniforme. O vetor campo elétrico, nesse campo elétrico uniforme, ele é o mesmo em todos os pontos. As linhas de força são retas, paralelas, igualmente espaçadas e de um mesmo sentido. Então, observe nessa figura, né, que eu tenho duas placas carregadas de sinais contrários. E observe que na região entre elas, né, como a gente falou, vai existir um campo elétrico que independe da distância. O campo elétrico será o mesmo. Né? Então, a gente vai produzir um campo elétrico uniforme. Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ele tem direção, sentido e módulo. Como ele é uniforme, essas três características do campo elétrico vai ser a mesma. Então, se a gente pegar aqui uma região entre as placas, a gente vai ver o seguinte, ó, que essa placa positiva vai me gerar um campo elétrico de afastamento, e essa placa negativa vai me gerar um campo elétrico de aproximação. Então, vou ter dois campos elétricos no mesmo sentido, então o campo elétrico resultante aqui entre elas vai ser a soma dos dois. Agora, se a gente pegar um ponto aqui, ó, abaixo da placa negativa, a gente vai ter o campo elétrico gerado pela placa positiva, para baixo, de afastamento, e o campo elétrico gerado pela placa negativa de aproximação. Então, vou ter dois vetores em sentidos opostos. Como ele tem o mesmo valor, já que não depende da distância, o campo elétrico aqui, ó, abaixo da placa 2 é zero. Se você desenvolver o mesmo raciocínio aqui para a parte acima da placa positiva, você vai ver que o campo elétrico também será zero. Porque o campo elétrico gerado pela placa positiva será de afastamento para cima, o campo elétrico gerado pela placa negativa será de aproximação para baixo. Sentidos opostos, eles vão se cancelar, vai gerar um campo elétrico resultante igual a zero. Então, entre placas, vai existir um campo elétrico uniforme, e esse campo elétrico será a soma da contribuição do campo elétrico de cada placa, da positiva e da negativa. Se a gente substituir aquela equação do campo elétrico de uma placa e somar elas aqui, né, a gente vai ter 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo, eles vão se cancelar, a ponto que o campo elétrico resultante será igual à densidade superficial de cargas dividido pela constante de permissividade elétrica do meio.
Se a gente substituir aqui a densidade superficial, né, para a placa inteira, a gente vai ter a carga total dividido pela área vezes a permissividade elétrica, mostrando assim que em qualquer ponto desse, o campo elétrico será uniforme, terá o mesmo sentido, a mesma direção e o valor do campo elétrico independe da distância, ele não depende da distância. Como está representado nesta figura aqui, ó. Placa positiva, placa negativa, o campo elétrico vai ter o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo valor.